Ora então, Dário. Ora. Temos aqui um trabalho entre mãos, não é verdade? O que é que a gente veio Vixe, aqui? Veio aqui meu com uma Deus. ideia maluca. Uma ideia mesmo maluca. Pois é, pessoal. Eu e o meu colegazinho aqui, o meu amiguinho, o meu maninho, privado, o Dário e eu, o Guilherme, vamos trazer aqui uma ideia muito fora da caixa. Que ideia é essa? Trazermos aqui um podcast. Pá, só para apresentar o nosso portfólio para relações interpessoais e gestão de grupo. Aviso já que eu vou ter que dar a olhar para este ecrã e para aquele ecrã, pronto, porque ambos estão a trabalhar. Este ecrã está a fazer parte da gravação e aquele ecrã está a tratar da parte das câmaras, que neste momento acho que está a ter umas falhas. Pronto, epá, é provavelmente o que vai acontecer muitas das vezes. Mas Dário, o que é que achas Sim, desta ideia? acho que é uma ideia diferente, né? Em vez de fazer o típico Canva ou a típica apresentação PowerPoint, pá, fazemos uma coisa assim diferente, né? É, Bem, é, pronto, como nós também curtimos assim tecnologias e como também está na berra assim fazer podcasts, pá, vamos experimentar fazer o nosso. pá. Vamos tentar fazer aqui uma parte em que a gente está mais à vontade, estamos a falar da nossa maneira, não temos de estar a. Claramente temos de ser politicamente corretos a falar, não é verdade? Mas vamos estar mais aqui tranquilos, a falar da matéria, mostrar os nossos pontos, debater um com o outro, epá, e sabe-se lá, se calhar a partir daqui a gente tenha uma ideia para um podcast para o futuro, mais vezes. Mas bem, Dário, o que é que me trazes hoje primeiro? Pá, mano, o que é que tu sabes da comunicação? Olha, sei que é um curso que está a debater de frente connosco, estás a ver? Faz parte da educação também. Não, Não é. não, Não não, é não esse, é não é isso, esse, não não é é isso, mano. esse. Na comunicação verbal e não verbal, percebes alguma coisa disso? Epá, imagina, eu de comunicação verbal sou bastante entendido, né? Ainda por cima sou um gajo que sou muito direto, pá. Gosto de falar com as pessoas e dizer mesmo aquilo que eu penso, pá. Imagina, claro que muitas das pessoas podem não gostar, mas eu sou muito direto daquilo que diz e deixo claro as coisas. Agora, a comunicação não verbal, pá, vais ter que me Imagina. explicar, vais ter que. É, é muito simples. Tu sabes, tipo, da forma como tu, por exemplo, podes estar sentado numa entrevista, tipo, a forma como tu gesticulas, né? Tipo, com as mãos, a forma como tu olhas para as pessoas, isso tudo influencia da forma Certo? como a pessoa vai, tipo, perceber aquilo que estás a dizer ou a forma como a pessoa te vai ver. Imagina, Por uma exemplo, pessoa tu pode te agora. levar mais a sério. Agora estou a Por olhar para exemplo, ti e estás a uma pessoa... gesticular bastante as mãos. Olha, eu também. Por, por Sim, indireta exato. Mas consciência. isto às vezes não é uma coisa que nós fazemos por mal. Há pessoas que falam muito com as mãos, ou seja, Certo? gesticulam muito. Há pessoas que, por exemplo, têm que, por exemplo, mexem assim as mãos. Há pessoas que não conseguem estar quietas, por exemplo, estão numa apresentação em pé, estão sempre a andar de um lado para o outro, ou a É, sou mexer-se dessas muito. pessoas, sou. E imagina, isso pode, por um lado, ser bom para ti, que estás a apresentar e se calhar é uma forma de tu gerires o teu stress, só que isso por vezes transparece para as pessoas que estão-te a ver, estás a ver? Certo? Mas imagina, o nosso corpo tem várias formas de se exprimir, não é? Na comunicação não verbal. Imagina, tens os gestos, que já tinha falado, temos a nossa expressão facial, esta aqui é aquela clássica que nós dizemos, conseguimos As ver. caras, dá para ver as caras que mete nojo, né? É isso que se diz. É, é, é tipo Não, aquela coisa que se aquelas diz, que tipo é de a caras, né? cara, é tipo a cara é como se tivesse legendas. Estás a ver? Não sabes A uma cara pessoa, tem um sabes só estás balão, chateada. né? A cara tem um balão Yeah. de banda desenhada, exato, exato. Sei o que é que tu Tem- sei. Mas Imagina, achas que aí também entra, por exemplo, sei lá, temos os gestos, mas por exemplo, eu posso estar a gesticular com uma pessoa e falar bem, mas posso ter uma postura incorreta. O meu corpo pode estar sim, imagina. Isso é um bom exemplo. Imagina que tu fazes uma entrevista de emprego, né? certo. Se tu sentares-te na cadeira, todo descontraído, ali como se nada fosse, e Como eu estou é nas como se fosse um dia aulas. no E tu estás café, nas aulas também. Não, estou a pronto, brincar. Estou a como se brincar. fosse um dia no café, é normal que se calhar eles vão olhar para ti e não te vão levar com seriedade, estás a ver? Certo. Imagina, se calhar eles vão olhar para ti e vão pensar, esta pessoa se calhar não é o tipo profissional que nós queremos, se calhar esta pessoa Claro. nem sequer é profissional. Mas é claro que imaginar, também tens o verso da moeda. Há empresas que. E isto é uma coisa também que acontece muito hoje. Que é, há empresas que estão à procura de pessoal mais descontraído. Também depende do tipo de trabalho, estás a ver? Pois foi. Eu recordo-me quando a gente falou em sala que eu até na última entrevista de emprego no último emprego que eu tive, na verdade, que até foi até ainda este ano. ah, eu não estava muito.
como é que eu vou explicar? Não estava direitinho, né? Com as tinhas direitinho. Então estava mesmo. Para já estava vestido como eu me visto normalmente. Não me vesti muito a rigor, vesti de forma normal. Mas estava mesmo tranquilo, estava a ser eu mesmo. Pá, isso foi um ponto que a minha chefe na altura dizia-me: pá, és um rapaz que és muito. Ela me diz que não era que era desleixado que ela queria dizer, mas é que sou uma pessoa honesta, que é, estás assim porque tu és assim, tu sabes que és assim. E se as pessoas não gostam, pronto, faz parte, na verdade. Mas a tocar nesses pontos, o que é que tu achas que a gente sente mais quando estamos na conversa com as pessoas? Achas que é só mesmo a comunicação verbal ou a não verbal é que vai ter um maior impacto? Imagina, eu acho que existe um misto, estás a ver? Imagina, isto veio de pessoa para pessoa. Para mim, acho que é mais um misto. Se eu estiver a olhar para uma pessoa, imagina que uma pessoa estamos a falar de um assunto extremamente sério, em termos profissionais. Imagina que estamos numa reunião a falar sobre coisas com uma empresa. Se imagina estamos lá na reunião e a pessoa está ali com uma atitude demasiado descontraída, parece que não quer saber. Mas está Certo, a imagina, ele pode estar a falar com seriedade, mas está ali demasiado descontraído. Pá, eu posso pensar, das duas uma, ou ele está a dizer isto a boca para fora, ou ele não percebe nada do que está a falar. ok, estou a perceber. Se for que lá está, isto aqui acho que também depende muito de caso para caso. Só que, por exemplo, pá, depois também há aquelas coisas, né? Tipo, a forma do teu corpo se expressar, a comunicação não verbal, também revela outras coisas, sem ser tipo a própria comunicação entre duas pessoas. Por exemplo, tu consegues ver, sabes o que é proxémia? Isso tem a ver com. ah, não é com o tipo de voz, é o tom em que a pessoa está-se a expressar, certo? Não, não se não estou em erro. Não, 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 Não não, é? mano, isso é para linguística. Não, não, isso é para linguística, mano. A Linguistamente. proxémia é tipo. A proxémia é tipo o espaço interpessoal. Imagina, Já estás sei. numa Ok, fila, estás ok. numa fila de talho. Estás a ver? Estás numa fila de talho, né? Certo. Imagina, tu consegues perceber se uma pessoa. Tu consegues tipo, ver se uma pessoa se sente à vontade, por exemplo, no meio de uma Eu não. multidão, de muita gente, ou se prefere estar mais isolada. Por Eu exemplo, não. numa fila. Também isto às vezes depende de país para país, até falamos nisto na aula, e da cultura para cultura. Mas, por exemplo, se formos cá em Portugal, tu vais ao talho, pá, pode calhar aparecer sempre uma fila para o talho, assim, ligeiramente afastada, como pode haver aquelas filas que o pessoal está todo pegado a ti. Imagina, eu pessoalmente, pá, eu Gosto de estar de fora da não fila. gosto de estar. Imagina, por exemplo, tu gostas de estar fora da fila. Não. Imagina, não me faz confusão estar na fila, mas se calhar o que me faz confusão é se tiver muitas pessoas muito próximo de mim, assim por trás, estás a ver? Imagina, à minha frente é tranquilo, desde que eu sinta que também não estou a incomodar a pessoa. Mas se estiver a sentir uma pessoa que está muito colada a mim, tipo, da parte de trás, também há, se calhar é aquela cena, aquela receio, tipo, não é uma cena, estás a ver? Mas, yeah, Ok. Então, basicamente acho que é mas isso. aquela que eu reparei, porque é uma comunicação não verbal, ao mesmo tempo é verbal, mas ahm, que é algo que se nota muito mais. Eu sinto que, para mim, pessoalmente, é aquilo que eu vejo muito mais, até mesmo com professores, com docentes mesmo próprios. É fácil de notar Hum. que é a parte que tu disseste muito bem, corrigiste muito bem, que é a paralinguística. Ahm, o que é que isso para ti, o que é que tu sentes que te acontece mais da parte da paralinguista? Para mim é mesmo aquilo que eu estou a dizer, é falar com pessoas mais velhas que eu e sentir que tem um tom do género, tu ainda és novo, ou tipo, tu ainda não sabes, não tens noção do que é a vida. É aquele tom do, não sabes nada. Aquele tom, ainda estás a crescer, ainda estás a aprender. Imagina, eu acho que no Paralinguista uma coisa que eu acho que gostava de abordar é, por exemplo, nas aulas. Certo? Acho que no momento não temos assim um professor, mas todos nós já tivemos aquele professor que a explicar assim, sempre no mesmo ritmo. Estão a perceber, alunos? É, Isso dá exato. sono, estás a perceber? Tem que ser Depois mais também, depois ativo, também tem ter que ser mais outras coisas. dinâmico, tem que ser como nós, Sim, animadores, tem que imagina, ser. isso tudo influencia. Por exemplo, se eu estiver a falar muito alto, é normal tu vais tipo, Olha, pensar que eu estou chateado ou estou a tu começar a ficar estás no, zangado. tu estás no outro quadro, ok? Eu não preciso te Ok, ouvir daqui, está desculpa. bem? Pronto, está bem, obrigado. Aqui não precisa estás na minha casa. Calma. Mas pronto. Então, mas pronto, ok. Fiquei a saber destes tipos de comportamentos, não, tipos de comunicação não verbais. Ah, epá, imagina, o que é que nós nisto, a meu ver, como animadores conseguimos fazer? Epá, para já temos de ter esta postura que nós temos normalmente, eu e tu temos, que estamos agora até a transmitir aqui no podcast. É tranquilos, descontraídos, pá, a falar da nossa maneira. Pá, se as pessoas não percebem, mais vale repetir
deixar claro do que, ok, não entendeste também, não vou ligar muito, pá. Exato. É a minha maneira de ser, não queres saber, não entendeste também. Não, a pessoa até pode não ter entendido porque não é a maneira dela, mas tu podes explicar, ok? Pronto. E acho que isso é uma coisa que nós os animadores temos que fazer. Temos que saber, para além de saber a nossa maneira, né? Ser a nossa maneira de puxar pelo público, a nossa maneira de transmitir ao público, entre outras, nós também temos que saber nos adaptar ao diferente público que nós temos, né? Se tivermos um tipo de pessoa que é mais tímido, nós não podemos ter um tom muito mexido, né? Como nós temos Claro. normalmente. Temos que ser mais softs, temos que ter mais empatia, temos que ser mais lentos, vou dizer assim. Mas se estivermos a falar com, por exemplo, jovens, crianças que são muito ativas, muito mexidas e se for preciso tens de estar sempre a dizer estar quieto, aí se calhar pode ser um tom mais, ok, mais ativo, mais rápido. Pode ser que eles Claro. apanham, acompanham. É importante perceber isto e depois os públicos também diferem muito. Sim, exato, também depende de público para público, de pessoa para pessoa. Também acho que é uma questão de nós próprios olharmos e analisarmos, ok, se calhar é melhor falar desta forma, se calhar é melhor falar de outra. Yeah. A comunicação verbal também, para além de ser uma forma de estamos a falar para as pessoas, estás a expressar as tuas emoções. Certo? Portanto, imagina, Sim, é exato. uma coisa que eu não consigo. Pá, às vezes é possível, outras vezes não, mas para mim é impossível não esconder quando uma pessoa está a falar uma coisa que para mim ou não me está a fazer sentido. Então eu acabo por fazer uma careta, acabo por coçar a cabeça, se calhar, ou até se calhar a pessoa até pode estar a falar uma coisa que eu não gosto e eu não vou olhar para ela, vou começar a desviar o olhar e tal. Imagina, descreve as tuas emoções e como tu és. Não sei como é que tu és, mas eu pessoalmente eu sinto assim. Faço isto. Eu não acho também que depende de caso para caso, não. Que imagina, é aquela coisa, numa forma geral, pá, imagina se uma pessoa estiver a dizer alguma coisa ridícula, eu posso ouvir o que ela está a dizer, mas Sim, sou claro, capaz de claro. imagina, eu contra-argumento se não concordar. Imagina, eu não invalido a opinião da pessoa, pelo contrário, cada um de nós tem a sua opinião e todos nós devemos respeitar. Claramente. E devemos Concordo. de ouvir e tentar compreender. Aliás, eu acho que o respeito, no fundo, é uma das bases para uma boa comunicação, para nós conseguirmos comunicar entre nós e para nos percebermos, não é? Sim, realmente, também não me expressei como deve ser, né? Mas acabo por fazer, mas acabo por querer questionar e para saber, porque eu posso não estar de acordo, mas quero perceber porque é que é o teu ponto de vista. Às vezes, se calhar, a comunicação não verbal desta forma, muitas das vezes nas pessoas sai de forma instantânea, de forma mesmo. ah, Como é que eu vou dizer? As pessoas não se. Não me faltar a palavra. As pessoas não fazem por mal, sai de uma forma inesperada. Ora, é isso mesmo, uma forma inesperada. Epá, e acontece, mas depois as pessoas cabe a elas, por exemplo, a ti e a mim, se calhar é importante saber porque é que a pessoa pensa daquela forma. Se calhar dar um contra-argumento, ou se calhar até mesmo tipo, não, ok, se calhar até mostraste-me um ponto válido Sim, e exato, é a perspectiva da pessoa, exato. está feito isto ou não. 13 minutos e 26. Acho que deu para falar muito bem Vá, disto até. Já falámos tudo. imagina, eu acho que é uma única coisa Vou parar de que gravar sou agora. capaz de acrescentar. Então. Eu acho que a única coisa que sou capaz de acrescentar é dar aqui um exemplo. Por exemplo, um professor numa sala de aula, um professor, na minha opinião, tem de ter um equilíbrio, pá, entre a comunicação verbal e não verbal. Ou seja, um professor quando está a falar com os alunos, ele tem de ter em conta a forma como fala, o ritmo com que fala, Exato. o volume da voz, o timbre, até às vezes tentar controlar o timbre, mas também imagina, a linguagem corporal é importante. Imagina que nós estamos numa sala de aula onde nós fazemos a geneira. São pessoas que ao pé de nós e disser, pois, és sempre tu, eu já sabia, e Exato. começar a apontar-nos o dedo na cara. Nós vamos sentir-nos muito desconfortáveis. E nós, como animadores, E não isso, se podemos calhar, fazer isso. imagina. Sim, exato, imagina. E isso muitas vezes é o que faz um aluno não querer ir às aulas. Ora, Estás a perceber? Imagina, um aluno às vezes pode ter em casa uma situação complicada. Vai para a escola, pá, se calhar manifesta-se mais, porque quer mais atenção, porque não tem em casa, ou porque é a mesma personalidade dele. E o professor chega-se com isso para cima dele, pá, o aluno fica, ok, quer não dizer, posso fazer já nada. em casa já estou com o que tenho, a minha vida pessoal se calhar já tem o que tem e ainda venho aqui e ainda tenho uma pessoa que é suposto estar a me ensinar e de certa forma a me dá um ambiente, porque vou de um ambiente se calhar mau para um ambiente em que eu tenho que ir aprender e que faz parte.
não é? E se for preciso, tu vem para um outro ambiente mau e acabo por sentir-me ainda pior do que já estava. E tu até tocaste num ponto bom, que nós, animadores socioculturais, temos de ter também isto. Estas duas comunicações muito equilibradas. E eu concordo. No fundo, eu acho que é todas as pessoas que trabalham com pessoas para pessoas, que acho que é o nosso caso, ou seja, nós trabalhamos com as pessoas para o desenvolvimento delas, certo? Eu acho que devem ter muito em conta tanto a comunicação verbal como a não verbal. A meu Concordo. ver, se calhar é um dos pontos mais importantes para nós.